Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Separei mais um texto bíblico para a nossa reflexão. Agora encontra-se na carta aos Gálatas, o capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7 dessa carta, que diz assim: Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja um outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo é muito claro aqui. Quando ele escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, nossos irmãos ali em seu tempo, ele repreende essa questão. Ele ficou admirado porque tão depressa aqueles irmãos tinham se desviado do evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho de Cristo. Isso foi uma coisa que aconteceu naquele contexto que Paulo adverte. Paulo tendo conhecimento de um grupo, de outros líderes, seguindo e pregando uma mensagem diferente, uma mensagem que na verdade estava distorcendo a verdade de Cristo, o evangelho de Cristo. E Paulo vai admirado, repreende aos irmãos ali naquela igreja. Por que vocês fizeram isso? Porque tão rapidamente vocês se desviaram do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, ou seja, do evangelho de Cristo. Então Paulo faz essa advertência. Paulo, mais para frente, nos textos nessa mesma carta, ele vai dizer que teve que voltar a sentir dores de parto por aqueles irmãos, até que Cristo fosse formado novamente naqueles irmãos. Então Paulo compara a questão da salvação, do aprendizado, da formação de Cristo na vida de uma pessoa, como as dores de parto, ou seja, não é nada agradável. E é um processo realmente árduo, difícil. Então Paulo teve que voltar novamente a realizar todo esse processo naqueles irmãos. Então a mesma coisa nos nossos dias. Infelizmente, em nosso contexto atual, nós vemos muitos evangelhos sendo pregados, dos mais variados. Nós vemos pessoas pregando Cristo de uma forma realmente muito rasa, muito pequena, apresentando um evangelho totalmente diferente daquele que de fato Cristo ensinou. Isso é uma realidade, uma triste realidade, infelizmente. Por isso devemos estar alicerçados na palavra, por isso precisamos conhecer Cristo, conhecer o evangelho de Cristo, e isso só virá por meio de um relacionamento com Ele, ou seja, por meio da sua palavra, por meio de uma comunhão diária com Ele, com o Pai, como Ele nos ensinou, conhecendo seus princípios, conhecendo o Evangelho em sua totalidade. Muitos hoje, infelizmente, acabam pregando outros evangelhos, se podemos chamar isso de evangelho. Pregam aquilo que é interessante para as pessoas, pregam aquilo que é conveniente para as pessoas, estão preocupados mais em encher seus templos, em encher suas congregações, do que realmente passar aquilo que de fato Jesus ensinou. Que muitos, na verdade, quando Jesus ensinava e pregava para as multidões, como isso aconteceu em um dos seus discursos, Jesus pregando, e no final da sua pregação, no final do seu discurso, muitos não aceitaram sua palavra e foram embora e rejeitaram aquela palavra de Cristo, o evangelho que ele estava proferindo naquele momento em seu ministério. E ele se direcionou aos seus discípulos ali, mais em particular, e perguntou a eles: e vocês? O que vocês farão? Ou seja, vocês vão embora também? Aí Pedro, acredito que ali, entendendo que não haveria como seguir outro caminho senão aquele, ou seja, estar com Jesus. Pedro vai e responde: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então só Cristo tem palavras de vida eterna. Só Cristo realmente, somente o Evangelho de Cristo pode nos transformar, nos renovar, nos dar um novo viver e um relacionamento genuíno com o Pai. Não podemos ser imaturos como aquela igreja da Galácia foi, se desviando tão rapidamente do Evangelho de Cristo. Devemos saber o que estão pregando à nossa volta. Você tem que saber, nós precisamos conhecer, saber se esse Evangelho que está sendo pregado na sua congregação de fato está genuinamente, se está verdadeiramente tendo base bíblica, tendo fundamento naquilo que Jesus ensinou. Senão, infelizmente,
devemos deixar tal coisa e voltarmos para o Evangelho de Cristo. Né? Devemos viver o Evangelho do Senhor, que Ele nos deixou, tão puro, genuíno e verdadeiro. Que Deus nos abençoe a conseguir tal coisa. E vamos orar, pedir a Deus em cima disso, pedir ao Senhor que nos dê discernimento, nos dê entendimento acerca da fé. Pai, nós te agradecemos, te louvamos mais uma vez por o Senhor ter nos dado a oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra e de aprendermos com o Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo. E neste Evangelho queremos estar todos os dias de nossas vidas e que estejamos atentos e saibamos discernir entre o verdadeiro Evangelho, Senhor, para que possamos vivê-lo em nome de Jesus. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.